Olá galera, tudo bem com vocês? Bem, eu gostaria de falar sobre esse vídeo que está circulando na internet sobre o pastor Silas Malafaia e o pastor Paulo Júnior, onde, segundo alguns, o pastor Silas Malafaia está fazendo algumas ameaças mesmo, ao pastor Paulo Júnior. Bem, o vídeo é um vídeo editado, o pastor Silas Malafaia não faz uma referência direta ao pastor Paulo Júnior, mas tudo nos leva a crer que o pastor Silas Malafaia está fazendo referências indiretas ao pastor Paulo Júnior. Quando ele cita o canal no YouTube do pastor Paulo Júnior, Defesa do Evangelho, e quando ele cita a postura do pastor Paulo Júnior em acusá-lo de herege. Em uma das falas do pastor Silas Malafaia, ele chega a afirmar que esse pastor deveria tomar cuidado, porque ele estava mexendo com coisa séria, e ele chega a dizer o seguinte, que ele não sabe qual será o fim desse pastor, mas que os pastores que Deus levantou, Deus tem honrado, e o ministério desses pastores estão crescendo. Ok? E eu quero externar minha opinião em relação a esse atrito, esse embate entre essas duas personalidades do meio gospel, levantando essa questão que envolve a autoridade espiritual. O Silas Malafaia, ele pertence a uma linha que tem uma percepção um tanto equivocada no que tange a autoridade espiritual. A autoridade espiritual de fato existe na Bíblia, mas não como ela é pregada por a maioria dos pastores e principalmente pelo Silas Malafaia. A autoridade espiritual que é pregada por esses falsos mestres, ela é pregada da seguinte forma, né? O pastor, ele é uma autoridade espiritual, ninguém pode tocá-lo. O pastor, ele pode estar em adultério, ele pode estar roubando a igreja, ele pode estar iludindo as pessoas, ele pode estar enganando, defraudando, mas você não pode tomar nenhuma postura concreta com esse pastor. Esse pastor, ele pode estar ensinando doutrinas heréticas, você não pode tomar nenhuma postura, porque se você tomar essa postura, você vai estar tocando no ungido do Senhor. E aí, a mão de Deus pesará sobre a sua vida. Segundo o próprio Silas Malafaia, se você está vendo alguma coisa que você não concorda na igreja e no seu pastor, você tem que sair fora dessa igreja e não apontar o erro no intuito de tentar resolver aquele problema. Então, na cabeça da maioria das pessoas que trabalham com essa concepção equivocada da autoridade espiritual, se você questionar o seu pastor moralmente, biblicamente, teologicamente, você está fadado a sofrer a ira de Deus, as pragas de Deus. A mão de Deus pesará sobre você. Então, sua mulher irá pegar um carro, irá bater com o carro no posto de gasolina e vai morrer torrada, queimada. O seu filho vai chegar em casa, vai sentir a garganta doendo, vai ser diagnosticado com câncer na garganta, né? Você vai se envolver com uma mulher, vai ter um caso extraconjugal e vai abandonar a sua família. Enfim, eles começam a imaginar inúmeras tragédias que poderão vir sobre a sua vida se você questionar a autoridade espiritual. E eles não citam essas tragédias, mas citam algumas pessoas que sofreram coisas semelhantes, e eles tentam atrelar essa questão da autoridade espiritual. Tá vendo fulano? Falou do pastor, olha só, o casamento dele acabou. Tá vendo ciclano? Falou do pastor, olha só, tá desempregado. Tá vendo Beltrano? Falou do pastor, olha só, pegou câncer. Então todas as agruras, todas as enfermidades, tudo que é ruim, na cabeça das pessoas que acreditam nessa suposta autoridade espiritual, essas coisas ruins acontecem porque essa pessoa questionou um líder espiritual ou bateu de frente com aquilo que estava errado.
Por que eu estou falando isso? Porque o Silas Malafaia, ele acha, ele não vai dizer isso, mas ele, pela sua postura megalomaníaca, ele acha que é a maior autoridade evangélica, a maior autoridade espiritual do país. E que o fato de questioná-lo faz com que você venha entrar num campo espiritual onde a mão de Deus irá descer sobre a sua vida de forma a te castigar. Então, quando ele fala para o pastor Paulo Júnior, olha, pastor Paulo Júnior, você toma cuidado com quem você está falando aí, porque eu não sei qual será o seu fim. O Silas Malafaia, ele não irá admitir isso, não confessará, mas na cabeça dele, ele está imaginando que alguma tragédia, alguma coisa ruim irá acontecer na vida, no ministério, na família do pastor Paulo Júnior, simplesmente por ele estar questionando, debatendo, ou inquirindo o pastor Silas Malafaia em relação àquilo que ele prega, em relação àquilo que ele ensina. Ok? Então, a ameaça do pastor Silas Malafaia, na verdade, é uma ameaça psicológica e uma ameaça espiritual, certo? E também advém do medo que o pastor Silas Malafaia tem em relação ao crescimento do pastor Paulo Júnior, principalmente o crescimento do pastor Paulo Júnior na internet. Mal bem, você gostando ou não, o pastor Paulo Júnior é um dos grandes pregadores do país. Alcançou essa notoriedade na internet, não pregando nos Gideões, não pregando na igreja do Silas Malafaia, não fazendo parte do esquema para conquistar o grande público, não. Ele conquistou simplesmente porque verdadeiramente a cada dia Deus tem confirmado o seu ministério. Ao contrário do Silas Malafaia, que diz que o pastor Paulo Júnior tem que provar alguma coisa, eu não acho que o pastor Paulo Júnior tem que provar alguma coisa não, Silas Malafaia. Eu acho que um camarada que começa da forma como o pastor Paulo Júnior começou e que tem uma legião de admiradores, de pessoas que acreditam no seu trabalho, usando somente a internet, não gastando a quantidade de dinheiro que o senhor gasta para se manter na televisão, tem um ministério mais do que confirmado. Eu tenho sérias dúvidas, pastor Silas Malafaia, se você saísse da televisão, se você teria a mesma força que você tem agora, se você estivesse na internet. Ou se você começasse como o pastor Paulo Júnior somente na internet, se a sua voz seria ouvida, como alguns ainda insistem em te ouvir. Que a cada dia mais, por mais que os seus gritos sejam intensos, gritos vazios, nem Deus e quanto mais os homens irão ouvir, ok? Então minha opinião é essa, né? Quem gostou desse vídeo, clique em curtir. Quem quiser se tornar assinante do canal é só clicar ao lado. E que Deus abençoe a todos.